Olá, mulheres, aqui é Série Silva, do Mulheres Ensinando Mulheres. Hoje vamos dar continuidade ao capítulo de número 4 do livro Administre Suas Emoções, de Joyce Meyer, da Belo Publicações, que nos autorizou a gravar o áudio desses livros. Então vamos lá. Satanás vai provocar você. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Tiago 1,19. É muito importante entender que Satanás vai provocar você, inclusive por intermédio da boca de outros cristãos. Você sabe o que eles dirão a você no almoço? E então, como você vê e a fulana de tal estão se dando? Ouvi dizer que vocês estavam tendo um probleminha? Viu a isca tentadora? Como está tentando esquecer o assunto, você pode responder: não houve nenhuma má intenção. Mas se você não tomar cuidado, os outros vão continuar a provocá-lo com perguntas, arrastando-o para uma conversa sobre um assunto que você já decidiu deixar para trás. Sei como a fofoca funciona, porque anos atrás eu não conseguia me afastar de uma história cabeluda. Alguém me dizia alguma coisa sobre outra pessoa e as minhas orelhas praticamente ficavam em pé. Eu ficava toda animada. Agora vou saber de um segredo. Esse é o tipo de coisa que nos envenena. Hoje, quando alguém começa a falar de outra pessoa ou de outro ministério, tento desviar a conversa para uma direção totalmente diferente. Passo por cima do assunto dizendo algo do tipo: bem, apenas oro para que Deus ajude esta pessoa e este ministério a resolver os problemas deles e a aprender algo com esta experiência que os torne mais poderosos do que nunca. Quando alguém procurar você para provocá-lo a falar sobre algum problema na sua igreja ou ministério, você precisa tentar desviar a conversa dizendo: sim, tudo bem. Tivemos um pequeno problema por um tempo, mas no que me diz respeito, tudo vai sair bem. Se a pessoa insistir em perguntar como as coisas estão indo, diga a ela educadamente, mas com firmeza, que você não vai discutir o assunto negativamente de modo algum. Faça como a Bíblia diz e seja tardio para falar, rápido para ouvir e tardio para se irar ou se ofender. Sempre que ouvir algo que o angustie e faça com que você queira reagir de maneira áspera, pare e pense: o que o diabo está tentando fazer comigo com isso? O que ele provavelmente está tentando fazer é anular sua oração de perdão, provocando-o a relembrar a ofensa sem parar. De que adiante dizermos a alguém o quanto fomos magoados? Ora, não estou dizendo que não devemos nunca compartilhar o que se passa em nossa vida, mas precisamos preservar um equilíbrio no que diz respeito a esses comentários. Precisamos tomar cuidado para não destruirmos o caráter ou a reputação de alguém. Só porque alguém nos fez mal, isso não nos dá o direito de fazer mal a essa pessoa em troca. Um erro não justifica o outro. Perdoe para impedir que Satanás tenha vantagem sobre você. Recuse-se a morder a isca do diabo. Não fique relembrando a ofensa. Se você realmente quer superar alguma coisa dolorosa, pare de pensar e falar nela. Um tom de misericórdia. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Lucas 23, 33 e 34. Compartilhei este exemplo muitas vezes, mas estou fazendo-o de novo porque acredito que ele é muito poderoso. A mãe de meu marido criou 8 filhos, praticamente sozinha. Hoje todos esses filhos estão servindo ao Senhor. Quando eles eram pequenos, ela tinha de limpar a casa de outras pessoas para poder pagar as contas porque não estava inscrita em nenhum tipo de programa de pensão do governo. Tudo que ela tinha para se sustentar e a sua família era um pequeno cheque mensal da assistência social. Quando os filhos mais velhos cresceram, eles a ajudavam e também ao restante da família. Todos faziam o que podiam para levar algum dinheiro para casa. O ambiente no qual Dave cresceu poderia ser chamado de pobre de acordo com os padrões atuais, mas todos aqueles filhos sabiam que eram amados.
Eles eram levados à igreja, eles eram ensinados valores e princípios. E essa criação teve um efeito duradouro em cada um deles. Em todos os anos em que Dave e eu estamos casados, nunca o ouvi, nem nenhum dos membros de sua família dizer uma única coisa depreciativa sobre o pai deles, embora ele tenha sido a pessoa mais responsável por aquela situação difícil durante todo o tempo. Ele era alcoólatra e morreu quando Dave tinha 16 anos. Sua família sempre tocou no assunto com um tom de misericórdia. Creio que a atitude de perdão deles abriu as portas para a bênção em suas vidas. Quando Jesus estava pendurado na cruz, ele orou por aqueles que o estavam atormentando, dizendo: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Você e eu precisamos nos revestir de Jesus, assumir o seu caráter e a sua personalidade. Precisamos parar de ficar tão preocupados com aquilo que os outros estão fazendo conosco e ficar mais preocupados com o que eles estão fazendo consigo mesmos pela maneira como estão nos tratando. No Antigo Testamento, o Senhor disse aos inimigos do seu povo Israel: Não maltratem os meus ungidos. 1 Crônicas 16, 22. Uma vez que você e eu somos filhos de Deus, nós somos os ungidos dele. As pessoas se colocam em uma posição perigosa quando nos maltratam. Então precisamos orar por elas. Precisamos ter misericórdia delas e fazer como Jesus fez, pedindo a Deus para perdoá-las porque elas não entendem o que estão fazendo. Abençoe e não amaldiçoe. Agora gostaria de mencionar 3 passagens bíblicas muito importantes relacionadas ao perdão e verificar se você consegue detectar um traço comum em cada uma delas que frequentemente negligenciamos quando procuramos ser capazes de perdoar alguém que nos magoou. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Mateus 5, 43 e 44. Abençoem os que os amaldiçoam. Orem por aqueles que os maltratam. Lucas 6, 28. Abençoe aqueles que os perseguem. Abençoe e não os amaldiçoe. Romanos 12, 14. Você vê o que está faltando quando apenas perdoamos os nossos inimigos, mas não vamos além disso? Deixe-me compartilhar com você uma lição que aprendi quando ministrava sobre o tema do perdão. Certa vez perguntei ao Senhor: Pai, por que as pessoas vêm às nossas reuniões e oram para que possa aprender a perdoar, mas em pouco tempo estão de volta outra vez ainda com problemas e pedindo ajuda? A primeira coisa que o Senhor me disse sobre essas pessoas foi isso: elas não fazem o que eu digo a elas na palavra. Veja bem, embora o Senhor nos diga na sua palavra para perdoarmos as pessoas, Ele não para por aí. Ele segue em frente e nos instrui a abençoá-las. Nesse contexto, a palavra abençoar significa falar bem de. Portanto, um dos nossos problemas é que, embora nós oremos e perdoemos aqueles que nos ofenderam, nós nos viramos e os amaldiçoamos com a nossa língua ou relembramos a ofensa incessantemente com os outros. Fazer isso não dá certo. A fim de passar pelo processo do perdão e desfrutar a paz que buscamos, precisamos fazer o que Deus nos disse para fazermos, que é não apenas perdoar, mas também abençoar. Um dos motivos pelos quais achamos tão difícil orar por aqueles que nos magoaram e nos maltrataram é porque temos a tendência de pensar que estamos pedindo a Deus que os abençoe fisicamente ou materialmente. A verdade é que não estamos orando para que eles tenham mais dinheiro ou tenham mais bens. Estamos orando para que sejam abençoados espiritualmente. O que estamos fazendo é pedir a Deus que traga verdade e revelação a eles sobre sua atitude e comportamento, a fim de que eles estejam dispostos a se arrependerem e sejam libertos de seus pecados. Sei o quanto pode ser difícil falar bem de pessoas que nos fizeram mal. Deixe-me dar-lhe um exemplo da minha própria experiência. Há algum tempo, nós nos mudamos para uma bela casa em um novo bairro. O único problema era que o construtor da casa não executou todos os reparos que havia prometido fazer. Então, acabamos tendo de gastar tempo e dinheiro extra para consertar coisas que não deveriam ser responsabilidade nossa. Mas estávamos decididos a não falar mal dele. Por quê? Porque não queríamos que Satanás tivesse vantagem sobre nós.
Certa noite, vi uma moça levando seu filho para passear perto de nossa casa, então iniciei uma conversa com ela. Você está gostando da casa nova? Perguntei, tentando ser amigável. Ah, sim, ela respondeu, mas nem me pergunte sobre o construtor. Ora, aquela era uma mulher gentil, mas reconheci imediatamente que o diabo estava tentando me provocar. Com minha carne, gostaria de responder. Ah, vá em frente, pode falar. Fiquei muito tentada a encorajá-la a começar a depreciar o construtor, mas imediatamente me veio à mente o que dizer. Bem, respondi, acho que seria difícil encontrar um construtor que fizesse tudo 100% correto. Essa observação mudou toda a conversa. Não é suficiente perdoar as pessoas, precisamos tomar cuidado para não amaldiçoá-las, para não falarmos mal delas, ainda que pareça que elas mereçam. Em vez disso, precisamos fazer como Jesus fez e abençoá-las, falar bem delas. Por quê? Porque ao fazer isso, abençoamos não apenas a elas, mas a nós mesmos. Perdoando os outros e perdoando a si mesmo. Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1, 7-9. Enquanto estamos aprendendo a perdoar, precisamos nos lembrar de que devemos perdoar não apenas os outros, mas também a nós mesmos. Precisamos aceitar e receber o perdão que pedimos que Deus nos dê. Se sentimos que fizemos coisas para causar problemas a outros, precisamos ser perdoados tanto quanto precisamos perdoar aqueles que nos causam problemas. Se deixarmos de perdoar a nós mesmos, nos isolamos da comunhão com Deus tanto quanto deixamos de perdoar os outros. Precisamos ser tão rápidos em perdoar a nós mesmos pelos nossos próprios pecados, erros e fraquezas, quanto somos em perdoar aqueles que nos fizeram mal. De outro modo, acabaremos presos na esfera da culpa e da condenação. Deus quer que sejamos livres para que Ele possa ter plena comunhão conosco. Mas quando estamos cheios de culpa e condenação, nossa comunhão com o Pai é arruinada. O Senhor prometeu: todo o que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. João 6,37. Se você fez alguma coisa errada, busque o Senhor. Ele prometeu perdoá-lo pelos seus pecados e afastá-los de você, assim como o Oriente está distante do Ocidente, e não lembrar mais deles. Você já se esqueceu de alguma coisa importante e não conseguiu se lembrar do que era, por mais que tentasse? É assim que Deus faz com relação aos nossos pecados. Uma vez que os tenhamos reconhecido e confessado, Ele nos perdoa por eles e os esquece, para que não possa mais se lembrar deles ainda que tente. De acordo com a Bíblia, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram e todas as coisas se fizeram novas. Romanos 8, 1, 2 e 2 Coríntios 5, 17. Então, por que não fazer um favor a si mesmo e se perdoar assim como você perdoa os outros? No próximo áudio, vamos continuar ainda no capítulo de número 4 e vamos terminar o mesmo. Que Deus te abençoe e até lá!